Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Jesus faz uma pergunta para o Pai, para Deus. Yeshua, quando ele estava sendo moído na cruz, ele fez uma pergunta para o seu Pai. Ele perguntou: Deus, por que me abandonaste? Está registrado em Mateus 27, versículo 46. Ele pergunta assim: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta para essa pergunta, ela foi dada, ela foi explicada há mais ou menos mil anos ou 800 anos antes de Cristo. Essa resposta já teria sido dada. E a resposta é a seguinte: o profeta Isaías, no seu capítulo 53, a partir do versículo 4, ele começa a nos explicar o porquê ele seria moído naquele momento, em Mateus 27. Aquilo que está narrando em Mateus 27, por que aconteceria aquilo? Está aqui em Mateus. Diz assim, Isaías 53, versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, naquela hora, ele estava levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, tanto as nossas enfermidades espirituais, como as nossas enfermidades carnais, nossas físicas. Porque ele tem poder para te curar, não importa o teu estado de saúde ou a tua enfermidade espiritual, não importa o estado que você se encontre nesse momento. Ele tem poder para te levantar de ambas situações, tanto doença de morte ou espiritual. Ele tem poder para te levantar. Por isso que ele estava sendo moído naquele momento, porque isso que você está passando aí teve um preço. Para que você obtenha a vitória, só depende de você, mas teve um preço a ser pago por isso. E ele pagou. Isso foi registrado, já tinha sido explicado. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, naquele momento ele estava sendo transpassado, ele estava sendo humilhado, mas por causa de mim e de você. Ele não devia nada. Eu tinha e tenho uma dívida para com Deus. E ele pagou por mim. A tua também, ele pagou por você. Então, se você deixar que ele seja o teu fiador, o teu advogado, ele vai te aliviar perante o Pai. Ele vai tirar suas transgressões diante do Pai, porque ele pagou o preço por você. Mas depende de você aceitar essa dádiva de Deus. Se você não quer que ele seja o teu fiador, então ele nada poderá fazer por você. Se você não quiser que ele seja o teu advogado, ele nada poderá fazer por você. Está aqui. Então ele foi transpassado para que eu pudesse encontrar perdão hoje perante o Pai. Ele foi transpassado. Tudo aquilo foi por mim, por você e pela humanidade. E diz mais. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele estava sendo moído ali, estraçalhado, humilhado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o castigo que nos traz a paz, que a gente era devedor perante o Pai. Nós éramos devedores. E ele pagou tudo aquilo, essa paz que nós podemos alcançar hoje com Deus, ou enquanto estivermos aqui, essa paz espiritual, essa confiança de que nós encontramos um Salvador, aquele que nos alivia, que nos perdoa, que nos traz essa paz, isso teve um preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, esse algo que eu deveria ter feito para que eu pudesse ter paz, ele pagou. Então, hoje, a paz que eu tenho, essa paz que eu te transmito, isso teve um preço e ele já pagou. Então, hoje você pode encontrar paz perante o Pai. Se você é uma pessoa que está sem paz, se você é uma pessoa que está sem paz, você pode entregar a tua vida a ele, pedir que ele seja
o teu Senhor, permitir que ele seja o teu Senhor, aí ele vai te dar paz de espírito, paz que vem do céu, que nada poderá te tirar essa paz. Conforme está escrito lá em Romanos, que Paulo deixou, nem a morte, nem a pobreza, nem a espada, nada poderá te separar do amor de Deus. Então, essa paz, ela jorra como um rio de águas vivas dentro de você e que vai te levar para a vida eterna e até a vida eterna. Então, essa paz está aí à tua disposição. E ele pagou esse preço. Por isso que ele foi moído lá na cruz. Então, e continuando, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, são vários caminhos apresentados por aí. Várias soluções para problemas, para espirituais, materiais. Cada um anda segundo os seus caminhos, aquilo que eles creem. Mas aqui está dizendo que andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso quer dizer que nós temos um preço a pagar. Então, ele caiu sobre ele a responsabilidade de nós irmos diante de Deus. Então, se nós quisermos ver a Deus, só tem esse caminho. Ele que pagou esse preço. Então, se houver, ou se te apresentarem outros caminhos, que não seja esse, onde fala do sacrifício que Jesus fez por nós, que ele é o nosso advogado perante Deus, não vá por esse caminho. Porque se nós quisermos chegar a Deus, tem que ter o advogado que é Jesus Cristo. Então, ele que pagou o preço. Né? Foi sobre ele que caiu todos os nossos pecados, as nossas podridões, ele que resolve e resolveu perante Deus. Então, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, ele sabia que tinha que passar tudo aquilo, ele tinha que aceitar aquilo, passar por aquilo. Era a missão dele que Deus o deu. E ele aceitou tudo pensando em mim, pensando em você. E ele foi até o final, ele foi fiel. Agora, temos que fazer a nossa parte, você tem que fazer a sua parte. Porque a tua vida teve um preço, ele pagou. A tua paz, a paz que você almeja, ele pagou. A nossa saúde espiritual e física, ele pagou o preço. A nossa salvação, ele pagou o preço. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Ele que foi profetizado, Yeshua, Jesus, que foi profetizado aqui nas Escrituras. E o caminho é esse. Não existe outra porta a não ser essa, a porta do perdão, da graça, da misericórdia em Cristo Jesus. Porque aqui, ele que foi escolhido aqui e profetizado. Né? O que aconteceria com ele? Ele foi então como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi cortado da terra dos viventes, diz no versículo 8. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Então, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E do seu povo, se referindo aqui especificamente aos israelitas, né? Mas toda a humanidade também está encerrada debaixo do pecado e que precisa dessa misericórdia. Então ele foi ferido, humilhado. Né? O Filho de Deus foi ferido e humilhado. E se deixou passar por tudo por nós. Ele foi transpassado na cruz por mim e por você. E diz mais. No versículo 9, diz, no versículo 10 diz assim: Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando dê ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então, naquele momento, ele estava dando a alma dele como oferta pelo pecado, por nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Ele estava sendo moído, e Deus estava permitindo aquilo para que nós hoje fôssemos justificados perante ele. Ele nada devia, o erro está em nós.
mas ele pagou em nosso lugar. E Deus o entregou à morte, permitiu que ele passasse por tudo aquilo que fala aqui no versículo 10. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Então, naquele momento, ele estava sendo moído, ele estava enfermo, né, em nosso lugar. Ele estava levando a maldição de todos nós sobre ele naquele momento. Ele estava pagando o preço pela minha paz, pela minha salvação e pela tua também. Mas no versículo, continuando, no versículo 10, ele estava dando sua vida como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, aquele sacrifício que ele fez ali não está sendo em vão na vida de alguns. E que não seja em vão também na tua vida. Esse é o fruto que ele quer ver. Aquilo que ele pagou. Ele ficará satisfeito se ele ver que deu resultado na tua vida. E você atentou para essa palavra que foi profetizada há milênios, há mais ou menos 800, 1000 anos antes de Cristo, e que se cumpriu em Cristo. E se ele vê esse sacrifício valer a pena na tua vida, né? Você sendo transformado, curado, tendo paz do Espírito, enfim, ele ficará satisfeito. Mas ele já tem alcançado o resultado do seu penoso trabalho. A igreja dele na face da terra. O que nós estamos querendo no momento é que você venha fazer parte. Que você venha fazer parte